Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos aqui de volta nessa quinta-feira com o programa Umbanda Sem Fronteira, aqui na Rádio Sensorial FM. Já venho pedindo a bênção de todos e agradecendo a presença de todos, a presença de todas que estão aqui compartilhando e ouvindo o nosso programa. Eu sou Mãe Auren e estou na companhia do Pai Joãozinho e queria dizer para vocês que hoje é um dia muito importante. Peço até desculpa se a voz engasgar, se o olho encher de lágrimas, se for difícil falar, porque hoje eu vou falar sobre Mamãe Oxum, Ora Iê, ô minha mãe, e eu me emociono muito quando eu vou falar dessa minha mãe, quando eu vou falar dessa Iabá, mas também porque o Pai Joãozinho vai trazer entrevistas incríveis. E tá muito bonito o programa, então eu já peço perdão a todos que estão escutando se a voz engasgar. Como vocês já vêm percebendo, eu tô aqui para trazer um pouco, tô trazendo um pouco da energia feminina através das nossas Iabás, através da força feminina das orixás, E a cada programa eu venho falando de uma orixá. Como eu combinei com vocês, a gente vai falar sobre as 4 grandes orixás, principalmente dentro da religião da Umbanda. Então, o primeiro programa eu trouxe a força, os mitos, os oriquis de Yansan. Segundo programa conversamos sobre Iemanjá. Hoje estou aqui para falar sobre minha mãe, Oxum, e no último programa eu venho para falar sobre Nanã. Eu me emociono, Falei para vocês que estou emocionada para fazer esse programa de hoje, não só porque a minha coroa é de Oxum, porque eu amo todos os orixás e eu me sinto filha de todos os orixás, porque eu realmente amei falar de Yansan, amei falar de Iemanjá e tenho certeza que vou amar muito falar de Nanã, mas é porque Oxum, ela foi, continua sendo e sempre vai ser muito importante nisso que eu tô fazendo aqui hoje com vocês. Se hoje eu tô nesse programa aqui levando a história, a força, a reconexão com essas energias femininas, se hoje eu tô aqui numa posição de levar conhecimento sobre a nossa religião, sobre os orixás, sobre os cultos africanos, sobre essa cultura e principalmente dessa visão antropológica, dessa visão que eu tento levar a importância dessas orixás e da força feminina dentro da sociedade, que foi dentro da sociedade Yorubá e pode ser dentro da nossa sociedade hoje, é por causa de Oxum. Foi estudando Oxum, foi abrindo o meu coração para se conectar com essa minha mãe, que eu vi que eu podia fazer isso. Eu aprendi a ser uma educadora. Eu costumo falar para as pessoas que eu estava dentro da barriga, eu não vou chorar, eu estava dentro da barriga da minha mãe, e minha mãe já participava de centros espíritas, Onde eu nasci, e um médium colocou a mão na barriga dela e falou que ali nascia uma professorinha. Só que nessa época, nessa época dentro da barriga da mãe, mas depois que eu cresci e até eu resolvi estudar a fundo a força feminina e das orixás, eu não tinha ideia da visão de Oxum como uma grande educadora, daquela que está representando as grandes professoras e a força feminina dentro da educação dos seus filhos, dentro da educação das crianças, dentro daquela que respeita o conhecimento da criança e acredita que aquelas crianças têm sim sabedoria dentro delas.
Então, quando eu fui buscar todo esse conhecimento das orixás e descobri e consegui enxergar Oxum como uma educadora, e vendo toda essa minha história, minha coroa de Oxum, eu coloquei como objetivo levar esse conhecimento ancestral, esse meu conhecimento, essa minha história, essa minha força, minha representatividade, para que mais pessoas pudessem conhecer sobre as orixás, sobre a Umbanda, sobre os cultos africanos. Se a gente deseja que o respeito aumente, se a gente deseja que o preconceito acabe, se a gente quer falar e ser ouvido, se a gente quer ser respeitado, eu acredito muito que precisa de informação, que a informação é muito importante. E é isso que nós tentamos trazer nesse programa aqui. Eu sei que é isso que o Pai Joãozinho faz, é levar a informação. E não é só para as pessoas que estão ali dentro do terreiro. Porque essas pessoas, por sua vontade mesmo, foram lá buscar. Mas tem muitas pessoas que ainda não sabem nada, tem muitas pessoas que ainda não conhecem. E quando a gente tem amor, quando a gente tem esse ensinamento que eu vou trazer para vocês de Oxum, de educar, de contar as histórias, de falar abertamente, de tirar as dúvidas, de não esconder, a gente consegue alcançar diversas pessoas de diversas religiões. E aí sim, pelo menos é o que eu acredito, o preconceito diminui e a gente consegue o respeito que a gente tanto quer e tanto merece. Então o programa de hoje, ele tá especial, as entrevistas dos Pais Joãozinho estão especiais, fiquem para escutar e no próximo bloco eu venho para falar um pouco sobre essa história de Oxum ser uma grande educadora e de como Oxum representa essa força feminina que nós tanto precisamos no dia de hoje. Ora iê, ô, minha mãe Oxum. O Cantinho do Axé é uma loja onde tem tudo para louvar a sua fé. Seja você um bandista, candomblessista, católico, budista, místico, entre outros. É um lugar onde você encontra artigos religiosos e místicos, além de uma grande variedade de itens de decoração e presentes. Ah, e falando que você ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM, você ainda ganha 5% de desconto. Venha nos visitar. A loja Cantinho do Axé fica na Rua Francisca Rezende Merciai, número 210, em Barão Geraldo. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estamos aqui de volta com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Estou hoje falando sobre a minha mãe, ora iê, ô, mamãe Oxum, trazendo um pouco de uma visão que eu acredito que algumas pessoas não tinham sobre a importância de Oxum dentro da educação, né? Porque quando falamos sobre Oxum e falamos principalmente quando eu falo
com as mulheres dentro do meu trabalho, né, e levando um pouco além da religião, né, levando a história dos orixás, a história das iabás, da força feminina através dos contos e dos mitos e dos arquétipos das orixás, eu vejo que Oxum tá muito presa à fertilidade e aos bens materiais, né, à prosperidade. E não se fala sobre essa força feminina, né, e como Oxum traz um poder para o feminino, mas um poder de mostrar a importância da força feminina dentro das sociedades. E também Oxum dentro dos oriquis, né, de Oxum, para quem não sabe o que significa a palavra oriqui, trazendo de uma forma bem prática e rápida, oriquis são frases, são palavras que são associadas à identidade de cada orixá. Então, quando eu falo aquela frase, eu sei de qual orixá eu tô falando, porque representa a orixá. Eu falei um pouquinho dos oriquis no dia que eu falei de Yansan. E dentro dos oriquis de Oxum, a gente percebe que ela tem um papel fundamental dentro da educação. É ela aquela que cuida das crianças. Ela é responsável por ensinar as línguas às crianças e tudo aquilo que elas não sabem. Isso é falado nos oriquis de Oxum. Então, dentro da sociedade iorubá, Oxum tem esse papel daquela que educa. E eu acho fundamental a gente trazer isso para a nossa sociedade, principalmente dentro da força feminina. Como é importante a presença das professoras, daquelas que estão ali para ensinar. E eu só acredito que o mundo vai ficar um lugar mais gostoso, mais justo, mais fácil de se viver se a gente começar através da educação. Eu não vejo outro caminho. Para mim, a esperança vem através da educação. E como eu falei para vocês, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tenho esse propósito de levar esse conhecimento para além das religiões, para que mais pessoas possam entender, possam conhecer, para que o preconceito diminua e assim, consequentemente, o respeito aumente. E tem um oriqui de Oxum, em particular, eu gosto muito, porque vai falar sobre as joias de Oxum e esse lado todo dos bens materiais e da riqueza, e que eu quero trazer como uma reflexão dentro do que estamos falando da educação, né? Fala assim, que Oxum lava as suas joias de cobre e não lava suficientemente seus filhos. Então, nessa ideia, é como se Oxum passasse horas cuidando das suas joias nos rios e não lavasse direito os seus filhos. Mas isso mostra que Oxum, ela tá preocupada em educar. E quando a gente educa, a gente não precisa ficar muito em cima das crianças. A gente passa o ensinamento, então Oxum ensina, Oxum educa, mas ela deixa que as crianças vão aprender na vida, porque ela confia que as pessoas, e as crianças principalmente, têm os conhecimentos delas. E elas precisam aprender, elas precisam ir para a vida. Elas não podem ficar debaixo das asas de uma mãe super protetora. É importante que essas crianças saiam para a vida. Então, quando a gente fala desse amor de Oxum, Oxum é a representação do amor, para mim vem muito disso. Desse amor livre, desse amor que sabe que ensinou, sabe que fez o correto, sabe que passou o seu conhecimento e agora deixa ir. Esse amor que não prende, esse amor que não é um amor ciumento, não é um amor possessivo. Esse amor de quem educa, de quem transmite, de quem passa o conhecimento e a partir dali a consequência é dos filhos. A partir dali, quem está recebendo essa informação é que sabe o que vai fazer com essa informação. O meu papel como educadora é esse. E eu acho isso tão bonito e para mim representa tanto a força de Oxum, né? Desse amor que a gente está precisando hoje. Sabe, um amor que confia que tem outra pessoa ali, que confia que essa pessoa tem algo a nos ensinar, algo a trocar, e que se eu estou passando o meu melhor, se eu estou transmitindo o meu conhecimento, se eu estou transmitindo o meu amor, isso basta. Eu não preciso pressionar, eu não preciso segurar, eu não preciso acuar as outras pessoas. Eu deixo as pessoas livres porque eu sei
que a minha função foi feita de maneira correta. E eu acho esse ensinamento de Oxum muito pertinente para os dias de hoje e muito importante que a gente resgate essa força feminina na educação e de como a educação é fundamental e vai ser fundamental para a criação de um mundo mais justo, de um mundo mais gostoso e fácil de se viver. No próximo bloco eu venho trazer um pouquinho mais da força feminina que Oxum nos ensina através de um mito que eu gosto muito e também da necessidade da gente olhar para os nossos espelhos e enxergar as nossas próprias sombras. Assim como Oxum passa horas se olhando no espelho, eu vou deixar esse convite, essa reflexão, para que a gente também passe horas se olhando no espelho, mas não apenas admirando a nossa beleza, mas nos enxergando de forma completa. Ora iê, ô mamãe Oxum. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltamos com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Eu já começo esse bloco contando um mito de Oxum, que eu gosto bastante. Esse mito, e assim como os outros mitos que eu contei, está no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. E nessa história fala que Oxum fez as mulheres virarem estéreis em represária aos homens. Então, logo que o mundo foi criado, e que todos os orixás vieram para a Terra, eles começaram a tomar as suas decisões, as suas atitudes e dividir os cargos, as funções, as posições entre eles, mas somente os homens podiam participar dessas reuniões. Ah, Oxum não gostou nada disso, né? Claro. E aí ela não se conformava com essa situação das orixás femininas, das grandes donas dos mercados, não poderem participar dessas reuniões. E aí ela ficou ressentida. Ela não achou nada disso e ela resolveu se vingar desses homens, dos orixás masculinos, e ela condenou todas as mulheres à esterilidade. Então, nenhuma mulher ia poder ter filho. E aí os homens começaram a ficar muito bravos e foram conversar com o Olodumaré e foram perguntar para ele o que estava acontecendo. Eles estavam muito bravos e também não sabiam mais o que podiam fazer, porque eles não tinham filhos, ou seja, não tinham mais herdeiros, não tinham para quem deixar suas posses, e aí não podiam, não tinham soldados para ir para as guerras, eles não tinham continuidade da vida, da memória, da história. E aí o Olodumaré ficou sabendo dessa história, mas ele também soube que Oxum tinha sido excluída dessas reuniões que eles estavam fazendo. Aí ele falou, olha, o que vocês podem fazer é convidar Oxum e as outras mulheres a participar. Porque sem Oxum e sem o poder do feminino e da fecundidade, nada ia continuar. A vida não continuava sem o poder do feminino. E assim os orixás masculinos seguiram os sábios conselhos de Olodumaré e voltaram a ter filhos porque colocaram Oxum e as outras orixás nas reuniões. As mulheres voltaram a gerar filhos e a vida na terra prosperou. E eu gosto muito porque mostra que sem a força feminina, né, em equilíbrio com essa força masculina, porque essa história mostra que existia um desequilíbrio, né, que estava só tendo a força masculina como tomando decisão, como decidindo as coisas, e a força, o equilíbrio, né, a outra polaridade, a energia feminina tinha ficado de fora. E é algo que a gente viu acontecer, né? Se a gente olhar aí para trás, a gente viu o quanto a sabedoria, o quanto a força feminina foi colocada de lado e a gente acabou transformando o mundo num mundo excessivamente masculino, excessivamente de uma polaridade masculina. E como a gente precisa retomar, e é o que nós estamos fazendo, retomar essa força feminina para que haja equilíbrio no mundo. E não somente para que as mulheres retomem os seus lugares ou mostrem que são mais fortes do que os homens, não. Porque a gente sabe que precisa ter um equilíbrio entre essas duas
polaridades. A gente sabe que precisa haver um equilíbrio do feminino e do masculino. E Oxum traz essa força. Oxum é quem vai lá e fala, ó, tá tudo errado. A gente precisa da força feminina. E aí ela resolve mostrar para os homens que sem o feminino nada acontece. Não adianta ter um mundo extremamente masculino, produtivo e de realizações, de conquista, e de bens materiais, e de trabalho, blá, blá, blá. A gente precisa do equilíbrio, a gente precisa da sabedoria feminina. Então, para mim, esse mito mostra do quanto é importante a gente voltar a olhar para a sabedoria feminina. Né? Tanto nós, mulheres, quanto os homens precisam olhar para o lado feminino. E é esse o meu objetivo aqui. E para finalizar essa minha participação, com muita emoção, falando sobre Oxum, eu queria também trazer a importância do espelho de Oxum, né? Que muitos se falam, né, que Oxum traz a autoestima, Oxum ajuda as mulheres a se sentirem mais bonitas, a se amarem. E eu acredito que isso está dentro dessa relação de Oxum com o seu espelho. Isso é bem particular meu e eu queria trazer como realmente uma reflexão para vocês. E de que o fato de quando a gente tem um espelho à nossa frente, a gente consegue enxergar tudo, né? O espelho reflete a imagem. Você mostra alguma coisa para o espelho e o espelho te reflete. E essa ideia da gente olhar verdadeiramente para nós, deixando refletir, deixando voltar para a gente tudo aquilo que a gente emana para o mundo. E a gente sabe que a gente não é perfeito. A gente não estaria aqui se fomos todos perfeitos. Nós temos as nossas bondades, as nossas qualidades, os nossos potenciais, mas também temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né, o que nós chamamos de nossas sombras. E é importante a gente olhar para isso. A gente só tem autoestima elevada, a gente só tem amor próprio quando a gente tem autoconhecimento. E o autoconhecimento vem desse olhar para o espelho, desse olhar para todas as nossas facetas, desse olhar não só para o que é belo, mas também para aquilo que a gente não gosta de ver, para aquilo que a gente tem dificuldade. Autoconhecimento é realmente se conhecer e não só mostrar aquilo que é bonitinho. Como você anda fazendo isso? Então eu queria, para finalizar esse programa, falando sobre essa energia, essa importância feminina de Oxum, falando que quando trazemos a importância de se conectar com o feminino que existe em todos os seres, tanto os homens quanto mulheres, a gente está falando sobre essa conexão com a escuridão, essa conexão com a sombra, esse olhar verdadeiro para quem somos, né? Se conectar com a energia da lua, com a escuridão, com as nossas sombras, é se reconectar com a nossa energia feminina. Então eu termino esse programa falando da energia feminina e da força de nossa grande mãe, Oxum, pedindo que vocês olhem mais para os espelhos. Peguem um espelho aí, olhe e veja o que você reflete nele. E não tenha medo e não tenha vergonha de olhar para suas dificuldades, de olhar para suas fraquezas. Autoconhecimento é a gente saber quem nós somos por completo, com tudo aquilo que admiramos e com aquilo que não admiramos. E aí sim a gente consegue realmente ter amor próprio, que é um dos grandes ensinamentos de Oxum. Eu vou ficando por aqui e eu peço a presença do Pai Joãozinho trazendo as entrevistas maravilhosas que ele tem hoje para trazer para vocês. Muito obrigada. Ora eu. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Vamos continuando nosso programa, né? Hoje com bastante pessoas importantes para a nossa religião, para a nossa sociedade, pessoas que assumem a causa e que fazem a diferença. Tenho muito prazer em ter conosco hoje nosso querido Pai Moacir de Xangô. O Pai Moacir, além de ser uma das referências na cidade de Campinas do candomblé sério, respeitando as tradições, o Pai Moacir também é presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, pela segunda vez. Moacir, sua benção, muito obrigado por aceitar o meu convite. Pai, o senhor poderia se apresentar,
E, se possível, fala da importância desse conselho da comunidade negra, importância de termos pessoas das comunidades tradicionais de terreiro nesse conselho, meu pai. Bom dia a todos, a todas, a benção, a minha ancestralidade, a benção aos ouvintes, meus mais velhos, meus mais novos. É um prazer estar aqui com você, Pai Joãozinho, né? Mais uma luta, porque a nossa bandeira é sempre uma luta, né? A nossa tradição de religiões de matriz africana, ela tem que saber ocupar os espaços para poder, é uma luta de resistência. E essa luta de resistência é participar dos espaços do próprio governo, o Conselho Municipal da Comunidade Negra, o Conselho da Saúde da População Negra, o Conselho da Paz. Então, são vários conselhos que uma roça de candomblé ela pode participar. Manda seus filhos, manda as pessoas de confiança do seu axé, que representam o seu irê, o seu axé. Isso que é o mais importante. O Pai José falou 2 vezes, eu acho que é a 5ª vez que eu participo de ser presidente do conselho, né? É uma responsabilidade muito grande, porque ter o entendimento, né, da religião mais africana em participar, porque é uma sociedade civil, né, que participa, que cobra as políticas públicas do próprio governo, né, e que essas políticas públicas se resultem em resultado para nós mesmos, para a comunidade, para a cidade, para a comunidade negra. A resistência, lutamos contra o racismo estrutural, o racismo religioso, né? Lutamos contra a homofobia, né? E essa luta, eu acredito que nunca vai acabar, né? A democracia ela tem que entender a nossa luta, ela tem que entender e compreender o nosso espaço. E por isso que cada dia mais temos que avançar. Eu estou em Campinas, né? Nós estamos em Campinas, tem uma roça candomblé com sede própria. Nós somos de religiões de matriz africana. A roça chama Ile Axé Obá, Adaquedajó, Ominhaladô. A nossa tradição é Queto puro, não temos outras divindades a não ser a nossa nação Queto. Temos filhos, são todos iguais, aceitamos o ser humano do jeito que ele é, né? A nossa preocupação hoje é muito grande em manter a nossa tradição, em manter o respeito, manter a nossa fé, porque a nossa cidade é muito complexa, né? Foi a última cidade a libertar os escravizados e nós temos que ter essa ligação com as religiões de matriz africana. A cidade de Campinas, ela tem por obrigação de nos receber e nos respeitar e nos compreender em todo sentido. Então, por isso que estamos aqui, mais uma vez, para mostrar a nossa bandeira e mostrar que a religião de matriz africana é um candomblé maravilhoso. Eu sou candomblecista. Eu assumo que sou candomblecista porque eu amo e tenho fé na minha tradição de ancestralidade. Senhor, obrigado pelas informações, viu, pai? O senhor saiba que o senhor é uma referência para mim, independente de religião, de tudo mais. O senhor é uma referência como pai, como ser humano. Pai Moacir, a gente está vivendo uma situação muito complicada. Inclusive eu e o senhor, a gente tem fama de ser chato, né? Que a gente cobra das pessoas o que tem que ser feito. A gente repete até a pessoa entender. E hoje em dia, né, Pai Moacir, a gente está tendo esse programa muito sério com a pandemia. Eu sei que a sua casa está fechada, foi uma das primeiras que fechou, a minha também está fechada, mas infelizmente tem gente que não entende o que está acontecendo, que ainda tem coragem de expor os filhos, os clientes a isso. Como que o senhor vê isso, pai, a pandemia nos terreiros hoje em dia? Pai Josinho, obrigado que eu sou uma referência, muito obrigado mesmo. Eu acho que é a luta, né? E eu fui um bom filho, um bom aluno para entender meu pai de santo. E um dos meus mais velhos, né? A gente sempre aprende com os nossos mais velhos. Pois, Josinho, na realidade é o seguinte,
quando o orixá determina, nós temos que entender e compreender a vaidade. Não pode deixar acontecer. A vaidade, porque eu preciso tocar, que eu preciso fazer, não. A fé você liga, você passa, você transmite de várias formas via sistema remoto, apesar que o candomblé é diferente, é mais uma palavra, por enquanto, né? Mas, infelizmente, a vaidade está superior à do ser humano acima do orixá, porque o orixá determinou para recolher os atabaques, e nós assim fizemos. Recolhemos nossos atabaques, não tocamos, estamos em silêncio, não pela Covid e de tanta gente que está morrendo, tanta gente espiritualmente. Tem gente que morreu e nem sabe que morreu, está vagando por aí. Nós temos que entender isso também, essa visão, essa compreensão de que a Covid ela veio para nos reestruturar o ser humano, mas só que o ser humano não está entendendo. Ele não está tendo essa visão, essa compreensão. Não importa a sua religião, não importa o seu Deus, o importa é a gente salvar a vida. A vida é importante, muito importante. Então, eu acredito na minha fé, como todo mundo, você acredita na sua fé, cada um acredita na sua fé, mas entre a nossa fé, nós temos a nossa família, a nossa fé da vida. E o que o Orixá nos ensina, a vida. A vida é importante. Cuidamos, infelizmente, com tanta gente morrendo, e os jovens, as pessoas se abrindo e mostrando em vídeo o que abriu, que não, que a fé é maior, que a Covid não vai pegar a gente. A fé existe, mas se você não se cuidar, você morre. E eu acredito muito na fé, mas eu me cuido muito. Então a consciência está pouca. Então quando acontece com ele, desestabiliza ele ou destrói um pedaço dele, aí que vai entender que ele fez errado. Aí já é tarde, né? Sir, muito obrigado. Peço novamente sua bênção. Agradeço as informações. Espero que as pessoas entendam sobre a Covid. Nós não estamos criticando ninguém, né? A gente está dando caminhos para as pessoas para evitar coisas piores, né? Faz sua bênção, então. O programa está à sua disposição do conselho quando o senhor precisar dar alguma mensagem, fazer alguma coisa. Toda quinta-feira estamos no ar às 10 horas da manhã na Sensorial FM. Obrigado, Pai Moacir, novamente. E tamo junto aí, viu, Pai? Obrigado. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Bom, pessoal, vamos continuando aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Lembrando que todas as quintas-feiras estamos aqui, eu e a Mãe Auren, trazendo as informações da religião, nossa cidade e tudo que seja pertinente a Umbanda e ao Candomblé. Hoje eu estou muito feliz. Acho que nessa época que a gente tem o programa, sempre tive o sonho de entrevistar essa pessoa. É uma referência religiosa, humanitária, no combate aos preconceitos. E acho que só o nome dela já se apresenta para todo mundo. É sua bênção, Mãe Dango. Muito obrigado de estar conosco hoje nessa quinta-feira. Queria que a senhora desse uma mensagem primeiro para o nosso pessoal, nesses tempos de pandemia, de quarentena. Sua bênção, Mãe Dango. Muito obrigado de aceitar o convite. Bom dia, Pai Joãozinho. Bom dia, Mãe Áurea. É um prazer muito grande de estar podendo estar com vocês hoje nesse programa Umbanda Sem Fronteira, que com certeza está sendo importante para
a continuação da nossa militância, mesmo à distância. Então, eu quero aqui, com muito respeito, com muito carinho, tomar a bênção aos meus mais velhos, aos meus iguais e aos mais novos. E todos aqueles, saudar com um abraço fraterno, e também todos aqueles que ouvem esse programa e que é de outras religiões. Pai Joãozinho é um querido meu, está sempre no meu lado nessa luta, sempre disposto a estar me ajudando. Então, ele é um guerreiro. E, com certeza, deve estar fazendo um bom par com a mãe Áurea também, que é uma destemida na luta para proteger e ampliar os conhecimentos das comunidades de matriz africana. Hoje, eu vou deixar essa mensagem sobre o que eu penso da pandemia. O Covid chegou, nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que entender que com ele estava passando, ele chegou e não tinha hora de ir embora. Para falar para vocês, irmãs e irmãs, eu tenho uma tranquilidade de dizer para vocês que o medo passou por mim, a preocupação passou por mim, como deve ter passado por todos vocês. Então, o que eu quero dizer hoje é que, para mim, o ICUM, através desse Covid, ainda vai ficar por muito tempo. O que nós devemos é continuar rezando e continuar pedindo para que sejamos todos vacinados, que a gente possa voltar ao novo normal vacinado. Eu quero dizer para os irmãs e irmãos e todos os ouvintes que, para mim, desde o começo da pandemia, eu comecei a lembrar de várias falas das entidades de Inquice, de Vodú, de Orixá, de Mavalutango, de Inzila, né? E que eles estavam há anos dizendo que nós ia passar por uma grande angústia, por uma grande tarefa. E aí, quando chegou o Covid, eu entendi. E aí eu criei uma força-tarefa dentro da minha comunidade, e aí criamos um grupo de oração, a qual nós até hoje reunimos virtualmente às 18 horas, e ali a gente faz os nossos engorossis, e para que a misericórdia de Zambiumpungo, de Olodumare, possa passar pelas nossas casas e nossas famílias. Então, irmãs e irmãos, a gente vai ter que se adaptar. Essa doença levou muitos companheiros e companheiras que com certeza ainda tinha muito que contribuir, principalmente nas comunidades de matriz africana. Então, o que eu posso dizer para vocês, minhas irmãs, que eu acho que nós crescemos e vamos crescer, continuar crescendo. Eu acho que a Covid trouxe novos hábitos. Pelo menos para mim, a minha fé, o meu crescimento foi bem maior do que eu esperava. Porque eu compreendi que não precisa estar fazendo festa, sem crítica, viu, meus irmãos? A qualquer um que fez as suas obrigações, os seus xirê, os seus quitumino. Não estou aqui para criticar nenhum irmão nem irmã. Mas, para mim, eu aprendi muito, porque cada vez que eu descia para a minha comunidade, cada vez que eu vou para lá, cada vez que eu faço as obrigações, que não deixei de fazer nenhuma obrigação para os Inquice, fazer as minhas obrigações espirituais e principalmente o cuidado da casa, mesmo com meus filhos virtualmente, eu senti forte
eu me sentia amparada. Então, eu aprendi que também cultuar no silêncio, cultuar sem os tambores tocando, né? Porque o meu inquice determinou que enquanto o mundo tivesse de luto, enquanto Icum estivesse passando, enquanto tivesse nesse processo tão dolorido, era para que os tambores tocassem só na hora das obrigações internas. Então, eu não fiz festa pública, mas eu senti tão forte, eu e minha família espiritual. Então, eu quero deixar aqui, para não alongar, que eu não sei quanto tempo eu posso falar, eu quero deixar essa experiência que eu tive. Foi muito gratificante para mim entender que as nossas forças espirituais, as nossas forças de inquice, orixá e vodú, e guias e protetores, eles estão conosco a qualquer momento, com muita gente, com pouca gente. E aprendi também que a simplicidade das obrigações, às vezes a gente gosta, né, de dar o melhor para o nosso inquice, o melhor para o nosso público, e não é ruim isso, né? Mas eu aprendi também que estar ali com seu ofertório, com o seu banho, com a orientação virtual, também fortaleceu a nossa fé. Então, o que eu posso dizer às minhas irmãs e aos meus irmãos, a Pai Joãozinho, a Mãe Áurea e todos os ouvintes, é que eu também aprendi e estabeleci que nós somos muito maior do que nós pensamos. E eu tenho certeza que eu não fui a única. Muitas mães e pais passaram e estão passando por mesmo que eu estou passando. E tenho certeza que muito deles também, muito de nós, de vocês, tiveram a experiência que eu tive. Daqui a pouco, Zambi Umpungo há de permitir os orixás e nossos mentores que todos sejam vacinados e voltaremos a nos encontrar. Um grande abraço, um abraço fraterno, a bênção de todos e muito obrigado, Zambi Quatessala, pelo carinho que vocês têm por mim. Eu sou uma pessoa que hoje estou com 69 anos, comecei a minha luta aos 21 anos, dentro dessa lida. Meu barracão está inaugurado como Umbanda. Eu inaugurei meu barracão como Umbanda. Tenda Espírita Cabocla Jurema de Oxóssi, em 1973. E em 1984 me iniciei dentro da nação Angola. Então, mas para militar, eu milito em Deus dos 21 anos, porque eu já era militante do movimento negro. Então, eu deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão por mais essa participação. Muito agradecido. A gente vai encerrar o programa de hoje prestando contas, né? Há umas 2 semanas atrás a gente fez um apelo por justiça. Foi uma ação que a gente queria a resposta da justiça quanto ao assassinato do Wagner, do Jamaica, nosso irmão querido, né? Que foi covardemente assassinado. A comendadora Edna Lourenço fez uma movimentação muito forte nas redes sociais. Conseguimos muitas assinaturas, centenas de assinaturas de entidades, de pessoas também físicas que estavam querendo essa resposta, e graças aos nossos orixás, graças à justiça divina, nós conseguimos algumas respostas. Semana passada, o assassino do Jamaica está preso, e a gente deve muito isso, muito mesmo, à mobilização que a comendadora Edna Lourenço fez sobre esse assunto. A Edna já teve algumas vezes no nosso programa,
Como eu sempre falo, o programa está aberto para todos que precisam falar sobre a religião. Então a gente vai escutar a nossa querida comendadora Edna Lourenço, que vai nos atualizar do assunto. Comendadora, sua benção, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Eu peço a bênção aos mais velhos, a bênção a todos. E agradecer, né? Agradecer porque a primeira parte, que foi uma vitória que eu considero, nós já tivemos, porque nós fomos valentes, e quando eu digo nós, é porque a partir de um documento, as pessoas assinaram e fortaleceram aquele documento. E foi o documento que eu enviei para todos os setores de justiça, pedindo a prisão do assassino do Tata Wagner. Nós tivemos resposta de todos os documentos encaminhados, E tivemos aqui na cidade de Campinas uma reunião com o ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Dr. Eliseu, que esteve na cidade, no Sindicato dos Vigilantes, onde o Geiso, nosso querido Baba Geiso, gentilmente abriu as portas para que a gente pudesse relatar para o ouvidor tudo o que aconteceu no dia do crime. Foi decisiva também essa reunião com o ouvidor, porque, passado alguns dias, a pessoa foi presa. Não posso deixar aqui de destacar a ação da Rede Record de televisão, tanto a TV Tati de Campinas, quanto ao programa do Bate, que foram incansáveis. A partir de que foi veiculada a matéria sobre esse caso, o programa do Bate recebeu a denúncia com o endereço do rapaz, onde podia encontrá-lo, como ele andava, qual era o comportamento dele na região onde ele morava, na cidade de Pirituba. Foi decisivo esse apoio da Rede Record de televisão. A nossa luta ela foi intensa para alcançar esse objetivo, porque, como todos sabem, a gente... Bom, todo mundo foi pego de surpresa com a morte, né, do menino, com o assassinato. Então, as providências, tudo hoje é muito caro, tudo muito caro. Para morrer é muito caro nesse país. Então, você tem que fazer escolhas. E nós tivemos que levar no braço essa questão jurídica, porque o custo de um advogado, ele é alto. Eu não estou desmerecendo o trabalho de um advogado, não. Mas para o nosso bolso, ele acaba ficando muito alto, principalmente num caso de crime. Então, nós tivemos que arregaçar as mangas e falar com os nossos parlamentares, que nos apoiam, que nos ajudam, que são nossos parceiros, para intercederem junto à delegacia, e encaminhei documento para a Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Rui Pontes, que na hora respondeu e distribuiu. Ele distribuiu o documento que eu enviei, pedindo explicação do delegado da Polícia Civil de Hortolândia, o porquê ainda não havia sido preso e quais eram as providências que estavam sendo adotadas para a prisão desse rapaz. Fiz uma representação no Ministério Público Estadual, na Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo, na Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, no Núcleo Especializado de Apoio para Apuração de Crime, no Núcleo Especializado da Diversidade e Igualdade Racial, no GECRAD, o Grupo Especializado de Combate de Crimes Raciais e de Intolerância, repetindo, a presença da Ouvidoria de Polícia, ou Ouvidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do doutor Eliseu, aqui na cidade, o Consulado Geral da República da Nigéria, a Embaixada da Nigéria.
Nós tivemos uma colaboração muito importante do Tiãozinho, né, o Sebastião Arcanjo, que ele que intercedeu junto à ouvidoria de polícia, falando da importância que era que ele pudesse ouvir todas as pessoas que foram sobreviventes dessa data. Nós contamos com a pressão política, junto à Delegacia de Polícia de Hortolândia, do deputado federal Vicentinho, da deputada estadual Leci Brandão, da deputada estadual Érica Malunguinho, da vereadora Paola Miguel, que é, aqui na cidade de Campinas, a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, da vereadora Guida Calisto. E a vereadora Janete Pietá, que é de Guarulhos, nossa parceira, que já foi deputada federal, ela recorreu à Anistia Internacional junto a Jurema Werneck. Agora, a nossa força foi expressada com as assinaturas contidas no documento pedindo justiça, né? E que foi muito bem escrito pela nossa ativista Andréa Mendes. Então, ele foi anexado a todos os documentos e a assinatura de todas as pessoas. Então, mostrou que juntos nós somos mais fortes. Agora, o nosso anseio é que ele diga por que ele cometeu esse crime, né? Agora, essa apuração já não depende mais de nós. A nossa parte nós fizemos, e acredito que muito bem feita com todos esses parceiros. Mas nós precisamos que a justiça consiga tirar da boca dele por que é que ele cometeu esse crime. Porque, conforme o delegado, nós estávamos na hora errada, no lugar errado, porque esse crime não era para ter acontecido e não era para ter sido feito isso conosco. Então, se houve, nós precisamos saber o porquê. Essa agora que é a nossa luta. E essa nossa luta, ela conta com a nossa reza, com a reza de todos, né? Para que o orixá faça, que ele fale, ele diga, ele tem que dizer, porque à toa não se mata ninguém. À toa não se mata ninguém. À toa não se mata um inocente. Então agora, o nosso anseio é para que seja revelado o porquê que ele fez isso. Então está na mão de Xangô, né? Está na mão da justiça, e que a justiça seja feita. Que a força dos nossos orixás possam fazer com que essa boca abra para dizer, e dizer a verdade, o porquê foi que ele matou essa pessoa inocente. Agradeço imensamente a oportunidade, reitero meu agradecimento à rádio, né, a oportunidade de poder falar novamente sobre esse triste caso. Reitero meus agradecimentos a todos e todas que assinaram o documento. Algumas pessoas não entenderam o documento e faziam perguntas, mas, enfim, é assim mesmo, né? Porque a gente também, quando vai participar de alguma coisa, as pessoas querem que tudo esteja muito evidente, e às vezes a gente não consegue se fazer entender em um documento. Mas nós acreditamos que tivemos uma grande força e que valeu muito. Mas nós vamos continuar com essa mesma lista, esperando que a resposta nos seja dada. O porquê? O que foi que motivou esse crime? Muito obrigada, Pai Joãozinho, muito obrigada, Rádio Sensorial, pela oportunidade de falar. E falar para todos a importância que é um veículo de comunicação. Que o veículo de comunicação, ele faz a nossa voz chegar muito longe, muito distante, para todas as pessoas, para todos os povos. Muito obrigado e bom dia a todos. Senadora, nós que agradecemos, parabéns pela luta. A gente tem orixá e orixá tem o tempo dele. Graças a Deus deu tudo certo. Obrigado pelas informações e sempre que precisar, conte com a rádio. Sua benção, uma boa fim de semana para a senhora. E para quem ficou no programa até agora, nós temos uma surpresa para você.
A loja Artigos Religiosos Zé Pilintra está com desconto nas imagens de 20% até 60%. E não é só isso, se você falar que ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, você ainda pode ganhar um brinde. Lá, eles também realizam restaurações de imagens. É só você chamar pelo WhatsApp 19 99256-6655 ou ir até a rua Joaquim Vilac, 724, na Vila Teixeira. Loja Artigos Religiosos Zé Pilintra. Você não vai perder, né? Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.